Oi gente, aqui é a Bruna e como prometido eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram pra mim com a hashtag AskBruna. A primeira pergunta foi da Alessandra Pangoni. Ela perguntou quais são os principais motivos que fazem abandonar uma série, trilogia, e se eu me sinto culpada. Culpada eu não me sinto, eu me sinto um pouco mal. Se for faltando só um livro pra terminar aquela série ali, eu desisti. Pô, poderia ter tentado ler esse último, né, só pra terminar, vai que fica melhor. Se eu ler só o primeiro de uma trilogia ou uma série, eu não me sinto abandonando. Mas o que me faz abandonar é realmente que não bateu, não combina comigo, então a escrita do autor, da autora não é legal. A Jaque Ferraz perguntou uma coisa que eu até vou responder aqui em vídeo também, mas eu respondi pra ela. É o que eu acho do Capaldi saindo de Doctor Who e de talvez ser uma mulher a próxima doutora. Eu não assisti tantos episódios do Capaldi, mas eu gostava dele. O meu favorito ainda é o David Tennant. Eu acho maravilhoso ser uma mulher. Quantos anos Doctor Who já tá no ar? Já deu a hora de ter um Doctor negro, um Doctor mulher. Talvez um Doctor trans seria uma jogada assim. A Paula Nunes Tavares perguntou com o que eu trabalho. Eu brevemente menciono meu trabalho por aí, por aqui. Eu trabalho numa network do YouTube. Oficialmente, o meu cargo é de Community Manager, que seria gerenciamento de comunidade, fazendo otimização para canais no YouTube também. E é meio difícil eu explicar todo o meu trabalho pra isso, mas saibam que meu trabalho de dia, né, trabalho maiorzão, assim, oficial, é com o YouTube, e aí eu tenho canal também. O YouTube é 90% do meu dia. A Gabi Georgette perguntou qual tá sendo a sua maior dificuldade em questão de conseguir gravar todos os dias. Como eu não gravo todos os dias, pra se dizer, gravo geralmente 4 vídeos, 3 vídeos, e aí já vou editando, e aí aos poucos eu gravo outro e gravo outro. Eu acho que a maior dificuldade é porque às vezes acontecem coisas que completamente fora do meu controle, que podem me atrapalhar de, eu precisava editar isso aqui pra hoje. Eu me coloquei o prazo pra hoje. Eu tô tentando seguir uma rotina bem estrita de se eu falei que eu vou editar esse vídeo até tal dia, eu tenho que editar até tal dia. Se eu falei que eu vou gravar hoje, eu tenho que gravar hoje. Mesmo que eu não precise, o vídeo de amanhã, depois de amanhã, de depois tá ali, eu quero seguir isso à risca pra eu poder me disciplinar. Pra mim é muito fácil eu ficar procrastinando. Ah, não, mas tem vídeo aí pra frente. Eu acho que é justamente essa questão de ter a disciplina de seguir a rotina que eu me coloquei. Acho que é o mais difícil. A Gabriele Gomes perguntou se depois do projeto de 375 vídeos eu vou tirar umas férias do canal. Cara, férias não, porque eu acho que se eu quero levar o canal a sério, se qualquer pessoa queira levar o YouTube e produção de conteúdo a sério, infelizmente a gente não tem férias, assim. Mesmo se a pessoa deixar, sei lá, 2 semanas de vídeo aí pra frente e for viajar e fazer férias, ainda assim, você tem que fazer outras coisas. Você vai usar a rede social, acaba que a rede social se torna parte do seu dia a dia e tudo isso influencia no seu trabalho. Então você tá meio que sempre imerso naquilo. Eu não quero terminar esse projeto e, gente, eu vou tirar um mês de férias, não vou postar mais vídeo. Eu não sei como é que vai ser a frequência de postagem quando eu terminar os 365, mas parar assim, vou tirar um tempinho aqui pra não fazer nada, não mexer nada no canal. Isso eu não quero, não vou fazer. O Gabriel perguntou se eu fosse pro BBB, se pudesse levar só 2 livros, quais que eu levaria. A minha vontade é de levar um livro bem grande pra poder durar o negócio inteiro, né? Mas eu sei que não ia durar tanto assim. Do nada agora eu pensei em levar Outlander, da Diana Gabaldon, sei lá, porque foi um livro que eu comecei a ler antes de eu viajar uma vez. Eu tava gostando pra caramba e ele é bem grandão, assim. E aí eu acho que eu poderia ir lendo aos pouquinhos. Eu acho que talvez eu iria levar um não ficção, talvez o Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort. Eu acho muito louco, é uma experiência muito doida esse negócio de reality show. Então eu acho que eu ia querer um livro de não ficção pra me manter meio foco no negócio. X Raquel Guzmão perguntou: vejo que você gosta de ler um pouco de tudo, mas qual é o seu gênero literário favorito e autor ou autora? É justamente isso, eu gosto de ler um pouco de tudo, sabe? Tem horas que eu vou querer ler mais ficção científica, tem horas que eu queria ler mais young adult. Eu acho que se fosse escolher um gênero que eu sempre me sinto bem, que eu acaba que vou lendo os outros gêneros, mas eu sempre volto pra ele, seria o YA mesmo. É uma coisa mais do ser humano, sabe? De relacionamento entre os humanos, de autoconhecimento, coisa mais interna. Eu não posso escolher um autor favorito, mas alguém que tem gostado demais nos últimos meses e anos é o Lemony Snicket, autor de Desventuras em Série Só Perguntas Erradas, e Jane Luen Yang, que é o autor de Avatar, O Último Mestre do Ar, quadrinhos, e também ele fez o desenho animado. Adoro esses quadrinhos. Qualquer coisa de Avatar, que lindo! Autora, eu também sou bem apaixonada pela A.S. King e pela Jennifer Brown. Eu tô escolhendo a pergunta, já falei um monte aqui, né? Gabriel Imperi. Bruna, qual é o momento mais difícil do teu canal? Tem um canal que tô passando por um momento muito difícil. Como você superou? Tecnicamente falando, o momento difícil do canal seria o momento em que eu não tava conseguindo editar, não tava conseguindo fazer nada, tava sem inspiração, tava desmotivada. Vai fazer vídeo, mas tá tão parado, sabe? Tipo, eu não tô vendo muito retorno. E aí foi que eu me toquei de um negócio que, assim, se eu não colocar mais esforço, eu não vou ter mais retorno. Porque se você faz um nível X de esforço, você tem um nível X de retorno. Mas eu acho que eu deveria ter mais, porque eu botei tanto trabalho nisso. Mas aquele é o retorno que você tem fazendo isso. Se você quer um retorno diferente, ou você faz mais, ou você faz menos. Então, quando eu me toquei disso, eu falei, tá, eu tenho que me esforçar o dobro. Quando eu comecei a me esforçar o dobro, eu não tive exatamente o dobro de retorno, mas o retorno aumentou. Eu fico esperando o momento de, eu vou ficar motivada, vou ver aquela frase que vai me motivar. Não, você tem que sentar na cadeira e fazer o negócio, e fazer o trabalho. Tudo bem ver essas frases, assim, de motivação, são ótimas pra dar
dar um gás. Mas não é isso que vai fazer você se mexer pra realizar as coisas. Eu não acho que a gente tem que esperar por aquele momento pra fazer uma coisa. Não, começa a fazer agora. Porque quando você começa a fazer agora, aquele momento só vai te dar um impulso maior depois. Como que eu superei? Eu acho que foi priorizando o canal. Eu decidi que eu queria fazer isso, que eu queria fazer isso bem e que eu queria fazer com constância. Foi mais fácil pra mim. Eu consegui ver que eu tinha que abrir mão de algumas coisas pra eu realizar aquilo. E acho que isso vale pra muita situação. Não é só o canal. Se aquilo é sua prioridade, você foca naquilo. Meluxas ou Meluxas, você pretende ler a Saga dos Corvos? Recomendo demais. Eu quero ler. Não tá logo no começo da minha lista, mas em algum momento eu vou ler. Andressa.jpg, adorei esse handlezinho. Bruna, você já leu A Hospedeira? O que achou? Não li. É um livro que eu olhei assim, legal que eu não sei esse livro, mas eu nunca não planejo pegar pra ler tão cedo. A Francie Candy, linda, gente, que pessoa mais fofa, sério. Pro como superar o medinho e começar no canal. Quais eram os teus medos quando começou? Os meus medos quando eu comecei ainda são os medos que eu tenho hoje em dia, que é crise do impostor, que tipo, o que eu tô fazendo aqui, eu realmente não sei nada do que eu tô falando aqui, esperando que as pessoas acreditem em mim, mas eu acho que no fundo eu não sei de nada, e uma hora alguém vai dizer, essa menina não tá falando nada com nada, só tá falando besteira. Lógico que ela não sabe, olha isso, é o medo da humilhação pública, porque quando você tá fazendo vídeo pra internet, você tá jogando sua cara a tapa pra internet inteira, centenas, milhares de pessoas, e aí todo mundo ri da sua cara. Humilhação pública seria uma coisa que eu tenho um pouquinho de medo. Meu terceiro medo é a questão da autoestima, e eu tenho vergonha de aparecer em público, eu tenho vergonha de aparecer mais do que dentro desse quadrado aqui. Eu tenho uma autoestima muito baixa, infelizmente ainda, que é algo que eu tenho que trabalhar. Eu não posso dizer que eu superei tudo, porque são medos que eu ainda tenho hoje, mas o que me fez pensar é assim, gente, se eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer? Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer vídeo, eu quero fazer conteúdo, eu quero falar sobre livros. Se eu ficar com esses medos, vou fazer o quê? Eu vou ser advogada? Eu vou fazer algum trabalhozinho de escritório sem graça? Qualquer outra coisa que não é o que eu quero fazer? Não é isso que eu quero. Eu vou ser muito mais infeliz se eu fizer isso. Então eu não vou fazer isso. Eu vou passar por cima do medo e o que eu quero é muito mais importante do que os medos que eu tenho. Então se você tem medo de fazer um canal, você quer fazer o canal? A única coisa que te impede é o medo de começar o canal? Então faz. Porque o medo nunca é motivo suficiente pra gente não tentar alguma coisa. Ainda mais se é uma coisa que você quer muito fazer. No caso, Fran, se você for fazer um canal, você me avisa, pelo amor de Deus, que eu preciso te conhecer, eu preciso gravar contigo, porque você é muito fofa. A Ethereal Short, como é que é? Bruna, você, se fosse uma autora famosa, que tipo de mensagem você gostaria de passar para os seus leitores? Que tipo de livro você escreveria? Eu sempre quis escrever um livro quando eu era mais nova. Hoje em dia eu não tenho mais tanta essa vontade. Eu tenho a vontade de ter alguma coisa física ali, se for um livro, seja ele de ficção ou não ficção. Mas eu não tenho aquela coisa assim de, tem meio que uma história na minha cabeça que eu só preciso desenvolver e escrever o livro. Se eu fosse uma autora, eu acho que a primeira mensagem que eu queria passar é de autoestima, aceitação, porque é algo que eu senti muita falta, que eu até hoje não consigo lidar. Relaxar com relação a você mesmo, que você é do jeito que você é e pronto. Você não precisa ficar parecendo igual com ninguém, você não precisa ficar se moldando com as amizades que você tem. Mas como ainda é algo que eu ainda tenho dificuldade pra falar, dificuldade pra aceitar, talvez isso tenha diminuído um pouco a minha vontade de escrever um livro, porque eu me sentiria ainda mais uma impostora da crise do impostor, de como é que eu vou falar sobre isso e eu mesma não consegui. A Glória Alves perguntou, Bruna, qual sua série de TV favorita? Qual a sua cidade natal? Você gosta de mudanças? Várias perguntas. Eu acho que se eu for escolher uma série que eu assisti, que eu sempre gostei, sempre fui me apaixonando mais e mais, é Grey's Anatomy. Eu assisto desde que lançou na Sony, e já são mais de 10 temporadas, mais de 12 temporadas, e eu acho que o maior relacionamento que eu já tive foi com Grey's Anatomy. Qual é a minha cidade natal? Eu sou da capital do Maranhão, São Luís. E se eu gosto de mudanças? Sim, eu adoro mudanças. Se eu ficar muito tempo de algum jeito, eu enjoo. Se eu não mexer os móveis de algum jeito, eu enjoo dos móveis daquele jeito. Eu preciso sempre mudar alguma coisa. Pra mim, mudança é uma coisa muito boa. Eu enjoo muito fácil das coisas e, infelizmente, das pessoas também. It Mateus C perguntou se eu já assisti a série baseada em Morte Súbita da J.K. Não, eu nem li o livro ainda. E eu não quero ver a série antes de eu ler o livro, então eu tô adiando. Andressa também perguntou se eu já ouvi K-pop, o que eu achei. Talvez eu tenha ouvido uma vez ou outra, mas eu nem lembro. Não tenho opinião formada ainda sobre K-pop. Camila Queiroz, você teve medo de não conseguir trabalhar na sua área? Ainda tenho. Eu tenho muita sorte de trabalhar na área que eu gosto. Eu tenho mais medo de não conseguir ser boa naquilo que eu gosto de fazer do que não trabalhar com aquilo. Só porque eu acho que mesmo se a pessoa não tem um emprego formal numa empresa, carteira assinada, contrato, etc., a pessoa ainda consegue trabalhar por fora, fazendo freela, fazendo muita coisa, dependendo da sua área. Meu maior medo, na verdade, é de não ser boa o suficiente, de não ser capaz o suficiente pra
fazer aquilo. Por mais que eu goste, tem gente que simplesmente não vai. A Lígia perguntou quantas coisas você precisou aprender pra ter um canal tão lindo. Cara, ter um canal dá muito trabalho. E geralmente a pessoa começa o canal sozinho, é só uma pessoa ali fazendo. Então você tem que aprender, pegar uma iluminação boa, ver que a luz tá vindo daqui, eu tenho que botar uma outra luz aqui. Que tipo de microfone é melhor pro tipo de vídeo que eu faço. Aprender a editar, aprender a fazer efeito. Muitas pequenas habilidades você tem que aprender e é muita coisa que você aprende por experiência mesmo. Eu aprendi a maioria das coisas depois eu criei o canal e fui aprendendo aos pouquinhos. Eu acho que isso é um processo bem natural e é o que a maioria das pessoas fazem. Por mais que você faça alguns cursos antes, você vai aprender fazendo. Então, olha que a velha dá oi pra vocês. A cananeia. Eu não gosto de ficar no colo, na verdade, né, cananeia? Ai, como eu tô cheirosa, amanhã eu tomei banho. Acho que já deu de pergunta, né, gente? Acho que já deu um tamanho bom de vídeo, um tamanho bom de pergunta. Se gostaram desse vídeo, deixa a mãozinha pra cima. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau.